Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula. Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos estudando estatística. Esse conteúdo de estatística ele está presente na mesma apostila que a gente vem utilizando para matemática financeira. Então vamos à apostila. E agora a gente vem para o último conteúdo, que é estatística. Vamos começar aqui com estudando estatística. Nesse texto, a intenção é você entender o que é estatística. Olha o que ele começa aqui. O estudo da estatística está presente em diversos campos do conhecimento. Então, quais são as áreas que a estatística está presente? Está na medicina, na agronomia, na computação. Isso é só exemplos, alguns exemplos, algumas áreas, mas ela está presente em tudo. Para você ter uma ideia, se você for fazer um curso de medicina, você vai pagar a disciplina de estatística. Se você for fazer um curso de pedagogia, você vai fazer uma disciplina de estatística. Então, ela está presente em tudo. E nós vamos ver por que ela é tão importante. E ele continua aqui no nosso texto assim, ó, sendo aplicada não somente como intuito de constatar fatos, mas também de percepção e de tendências. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você vai, o Atacadão, o supermercado Atacadão, ele é novo aqui no estado de Roraima, aqui em Boa Vista. Antes do Atacadão ser implantado, ser instalado no local onde ele está, com certeza veio um grupo de pessoas e fizeram um estudo da área, da localização, do fluxo, do movimento, da centralização dele, onde é que está, da receptividade do mercado em relação a essa instalação do supermercado. Então, o que se dava certo, se não dava. Então, todo esse estudo aí para poder implantar, poder instalar o supermercado Atacadão aqui na Avenida Brasil, no bairro do Centenário, foi feito todo um estudo. Isso é estatística. Então a estatística, ela coleta dados, ela analisa esses dados e baseado nessa análise ela toma a decisão. Ok? Então ele continua aqui, ó, um governo, por exemplo, utiliza essas informações de pesquisas atuais acerca da população para prever necessidades futuras. Então vocês já receberam na casa de vocês a visita do pessoal do IBGE? Nessa visita ele pergunta quantas pessoas tem na casa, ele pergunta se você tem geladeira, ele pergunta tudo quanto é pergunta que você imaginar referente às pessoas que moram naquela residência e como funciona a residência, eles perguntam. Para quê? Eles coletam esses dados, eles montam um banco de dados com essas informações e para desenvolver alguma ação no teu bairro, eles analisam os dados. Então, por exemplo, como é que um governo instala uma escola num determinado local? Ele faz um estudo da quantidade de pessoas que precisam daquela escola. Então, para atender as necessidades. E ele diz aqui, olha, um governo, por exemplo, utiliza informações de pesquisas atuais acerca da população para prever necessidades futuras, como a quantidade de escolas ou o número de hospitais a serem construídos em certa localidade. No governo, tem uma chamada Secretaria de Planejamento, porque ela planeja ações futuras baseadas em informações presentes. Então, por exemplo, se vem aumentando a quantidade de, por exemplo, nesse ano aumentou 100 pessoas, 100 habitantes, né, 100 crianças nasceram. No ano passado tinha nascido 90, no outro tinha nascido 80, quer dizer, então a tendência de aumentar 10 crianças em cada ano. Então já dá para fazer uma previsão qual o tamanho da escola que eu vou precisar daqui 20 anos, daqui 10 anos. Por que Boa Vista o estado de Roraima está um caos nesses últimos tempos, sobretudo o município de Boa Vista e Pacaraima? Por conta da migração em massa que aconteceu, quer dizer, no planejamento do estado, nas ações, o planejamento das ações do estado e as ações do governo federal, não estava prevista essa quantidade de pessoas, esse fluxo migratório. Então essa explosão demográfica que existiu. Então aumentou a população do estado de Roraima de uma forma terrível. Qual é a consequência? Se aumentou a quantidade de pessoas,
Os hospitais que eram planejados para atender determinado número de pessoas, agora vão atender o dobro ou o triplo de pessoas. Então dá um caos. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa realidade agora. Então, quer dizer, o governo se planejou para atender um número de pessoas e agora está sendo obrigado a atender um número maior do que ele havia planejado. E como que ele planejou atender o número de pessoas? Baseado em dados estatísticos. Então, quando vocês receberem o pessoal do IBGE na casa de vocês, é muito importante que vocês passem a informação com fidelidade, para que o governo possa planejar ações futuras. Então, continuando aqui, os meios de comunicação e as evoluções tecnológicas nos levam à exposição cada vez maior de informações apresentadas com tratamentos estatísticos. Opa, agora ele já está falando. Vocês ainda devem ter assistido o jornal, e no jornal eles apresentam gráficos, apresentam tabelas, e eles dizem, por exemplo, quando alguma instituição faz uma pesquisa, ele diz o erro é de 0,5% para mais ou de 0,5% para menos. Como é que ele sabe aquilo? Porque coletou os dados estatísticos das entrevistas e pegou esses dados estatísticos, deu um trato estatístico, um trato matemático dessas informações, e a partir disso ele chegou a coeficiente, chegou a resultados. Você quer ver uma aplicação direta da estatística? Eu vou te mostrar aqui. Então, olha uma utilização direta da estatística que a gente faz comumente. Então, imagine que notas anual de um aluno. Não vou colocar o nome, de um aluno qualquer. Então, quantos trimestres nós estamos tendo nesse ano de 2021? 3. Então, imagine que um aluno no primeiro trimestre, ele tirou 70 em matemática. No segundo trimestre, ele tirou 60. E no terceiro trimestre, ele tirou uma média de 60 de novo. Então, tá aí. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Se eu quero saber se esse aluno foi aprovado ou não, eu vou fazer uma média aritmética disso aqui. Então eu vou pegar a média, vai ser igual às 3 notas, e vou dividir por 3. Por que 3? Porque são 3 notas. Então 6 com 6 dá 12, com 7, 19, quer dizer, dá 190 dividido por 3. 190 dividido por 3, então 19 por 3 dá 6, 3 vezes 6, 18, aqui vai dar 3, 3 vezes 3, 9, e aqui vai dar 10, que dá 3, que dá 3. Olha qual é a média desse aluno. Olha aí. Então, para esse aluno passar, aqui no final ele tem que tirar 70 de média, mas ele ficou com 63,33, quer dizer, ele está na recuperação. Ele precisava ter tirado 70. Olha, e embora ele tenha tirado 70 no trimestre, ele passou no primeiro trimestre, mas ele ficou nos outros 2. Então, esse tipo de cálculo aqui é um procedimento estatístico. Eu fiz um cálculo da média aritmética, que é esse x-bar. Nós vamos estudar isso no nosso conteúdo. Então, eu calculei a média aritmética dele, são 3 notas, eu dividi por 3, para obter a média final do aluno. Então isso eu fiz um trato estatístico. Eu peguei informações, eu fui lá no boletim do aluno, peguei as notas dele. Perceberam? Primeiro tem que ter os dados, que são as notas que já foram obtidas aí no decorrer do ano letivo. Depois que eu peguei essas notas, aí eu dou o trato estatístico. Ok? Isso é só um exemplo. Estatística vai muito mais além do que um simples cálculo de média aritmética. Só para vocês entenderem o que nós vamos estudar. Voltando para a nossa apostila. E baseado nessas informações, eu posso montar gráficos, e posso montar tabelas, e posso calcular medidas estatísticas. Isso que eu fiz agora há pouco com a nota foi um cálculo de uma medida estatística, chamado medida de tendência central média aritmética. Entendeu? Então nós vamos aprender como construir gráficos, como construir tabelas e também como calcular algumas medidas de tendência, tanto central como descentralizada. Continuando aqui no nosso texto, é importante que
ao nos depararmos com uma informação tratada estatisticamente, nós tenhamos a capacidade de interpretar, compreender e estabelecer relações e realizar previsões a partir dos dados expostos. Então, o que isso quer dizer? O objetivo da nossa disciplina, do nosso estudo, é exatamente isso, é você encontrar uma tabela e você saber ler aquela tabela. E não só ler, mas você saber interpretar e você entender o que aquela tabela está te falando e de repente você tomar até decisões a partir daquilo ali. Ok? Porque no jornal, nas revistas, na internet, nos sites, a gente está comumente se deparando com isso, nos deparando com gráficos, com tabelas, com essas informações, e a gente precisa ter esse conhecimento para poder compreender isso aí, né? Inclusive, pessoal, quem vai fazer vestibular e Enem, estatística ela aparece muito, está muito presente aí no vestibular e no Enem. Então a gente precisa bastante dessas informações. E a gente passa aqui para o item 18 da nossa apostila, que são variáveis, variáveis estatísticas. Então, veja só, aqui ele já vai pegar um exemplo para poder classificar as variáveis. O que são variáveis aí? Veja, quando o IBGE significa Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico. Esse IBGE é o órgão responsável por captar, pegar essas informações junto à população. Como eu disse para vocês anteriormente, o IBGE passa de 4 em 4 anos nas casas e vai coletando informação. E ele pega uma ficha bem grande e aí ele começa. Quantas pessoas moram aqui? Tanto. Quantas pessoas trabalham? Qual é a renda per capita do pessoal? Quanto que é o salário? Vocês têm quantos banheiros em casa? Você tem máquina de lavar? E vai perguntando, vai perguntando. Então, todas aquelas perguntas, quando ele pega, ele joga no banco de dados. Então, por exemplo, quando a infraestrutura, o Ministério da Infraestrutura for ver como vai melhorar o saneamento básico, o asfalto, sei lá, alguma coisa assim, aí ele vai lá e ele quer fazer naquele bairro, aí ele vai olhar qual é a rua que tem mais gente. Então é rua tal, então é essa daí que a gente vai trabalhar primeiro. Qual é a rua de maior usabilidade do pessoal? É tal rua, então a gente vai asfaltar essa daí. Então eles fazem baseado nessas informações que o censo do IBGE realiza. Então, quando o IBGE realiza o chamado censo, veja só, censo aqui está com C, censo é de contar, né, quantidades. Ele busca obter informações sobre o perfil da população brasileira, tais como sexo, grau de instrução, então, quantos moram nessa casa, quantos têm nível superior, quantos têm nível médio, renda, então quantas pessoas trabalham aqui, qual o valor, o que eles ganham, quanto eles ganham, né? Então, baseado nessa informação, inclusive da renda, é que vem aqueles programas sociais, como Bolsa Família, Bolsa Gás, tal, que é para tentar amenizar um pouco a pobreza que foi observado esses dados a partir dessa captura de informações estatísticas. Então, renda, tipo de moradia e etc. Essas são algumas informações. Então, em estatística, esses itens são denominados variáveis. O que são variáveis? As informações que você vai colocar aqui. Por exemplo, qual o sexo das pessoas que moram aqui? Isso aqui é uma variável, o sexo. Por que variável? Porque pode variar a informação. Pode ter um macho e pode ter fêmea, né? Então, o sexo é uma variável, porque pode ter duas informações, ou M ou F. Grau de instrução. Por que grau de instrução é variável? Porque varia. Por exemplo, eu tenho licenciatura plena em matemática, com especialização em metodologia de ensino da matemática. Esse é meu grau de instrução. Qual é o grau de instrução de vocês que estão fazendo ensino médio? Ensino médio incompleto. E o outro que está lá no pré-escolar? É ensino infantil. Quem nunca estudou e quem não sabe escrever? Analfabeto. Quem nunca estudou, mas sabe escrever o nome e algumas coisas? Alfabetizado. Então, quando a resposta pode sofrer variação, isso é chamado de variável. Ok? Variáveis estatísticas. Porque pode ter mais de uma resposta. Depende da situação.
Então, camarada, por exemplo, se eu perguntar para você quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você, será que o número vai ser o mesmo para todo mundo? Não. Tem casa que tem 5 pessoas, tem casa que tem 4, tem casa que tem 3 e assim vai. Ok? Então, pode ter vários tipos de resposta chamado de variável. E a estatística, ela classifica essas variáveis. De que forma? Então, aqui, ó. Então, dois tipos de variável basicamente. Eu tenho as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Então, quantitativas já vem aqui de quantidade, qualitativa vem de qualidade. Você quer ver quantidade? Quantas pessoas moram na casa? 3. Você quer ver qualidade? Qual a cor do carro que você gosta? Branco, preto, verde, azul. Como é que você está hoje? Bem, mal, médio, entendeu? Então, quantitativa ela vem com quantidade, vem de números. Pode ser 1, 2, 3 tal. E quando se trata de variável quantitativa, que envolve quantidade, eu tenho dois tipos. Eu tenho a discreta, que os números são inteiros, e tenho as variáveis quantitativas contínuas, que não aceitam números quebrados. Você quer ver um exemplo? Então aqui, olha. O número de clientes de um restaurante. Então, quantos clientes tem no restaurante? Pode ter 2,5? Não. Só aceita número inteiro. Então é discreto. Quantos alunos tem numa turma? Então a turma de vocês, por exemplo, 43 alunos. Pode ter 43 alunos e meio? Não. Se a resposta não aceita número quebrado, número decimal, é porque a variável é quantitativa discreta. Ok? Então, por exemplo, quantas ovelhas determinado pastor tem no seu aprisco? 5, 10, 20, 50. Não existe 6 ovelhas e meia. Então ele não aceita número quebrado. Por isso é chamado de variável quantitativa discreta. Aí você quer ver um exemplo de variável quantitativa contínua, ou seja, que aceita número decimal? A massa de uma pessoa. Então, quando você se pesa na balança, qual é a sua massa? 52 quilos e 300 gramas. 52,3. Eu tenho uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, 72 quilos, 72 quilos e meio. Então, quer dizer, aceita quebrado. Aí, deixa eu ver. Qual a renda? A renda de uma determinada pessoa? R$ 124,35. R$ 1.024,25. Esses centavos é número quebrado, então ela é contínua, ok? Só para fixar melhor. As variáveis quantitativas podem ser discretas, quando a resposta só pode ser número inteiro, ou ela pode ser contínua, quando a resposta da pergunta aceita número quebrado. Então, toda vez você vai fazer o teste, se aceita número quebrado ou não. Por exemplo, a nota de um aluno que ele tira numa prova, é discreta ou contínua? Bom, a nota pode ser 37,5, pode ser 60,8. Então, quer dizer, aceita número quebrado. Então, a nota que um aluno tira numa prova, ela é uma variável quantitativa contínua. Ok? Então, vamos seguir. E como eu disse para vocês, as variáveis elas podem ser quantitativa ou qualitativa. Então vamos ver quando é que ela vai ser qualitativa. Então a qualitativa ela pode ser ordinal ou pode ser nominal. Por exemplo, quando eu pergunto para você como que você está hoje, aí você vai dizer estou bem, estou mal ou estou médio. Percebeu? Tem uma sequência, bem é o maior, médio está no meio, que é o mais ou menos, e ruim está embaixo. Então dá para colocar essa informação em ordem. Por isso ela é chamada de ordinal. Então imagine que tem uma nota de uma prova e tu vai fazer a redação e tu pode tirar excelente, ótimo, bom, regular ou péssimo. Percebeu como tem uma ordem? Qual é o melhor? Excelente. Depois, o ótimo. Qual é o pior, o mais ruim, o mais baixo? É o péssimo. Então dá para colocar numa ordem. Por isso que ele diz assim, ó,
Quando que uma variável é qualitativa ordinal? É quando se refere a uma categoria que, mesmo não sendo numérica, pode ser ordenada. Então lá vem o nível de desenvolvimento de um país, que ele pode ser, o nível de desenvolvimento pode ser alto, médio ou baixo. Entendeu? Então, não estou usando o número, mas dá para colocar em ordem. Quando eu pergunto, o que você comeu hoje? Aí você vai dizer, não, primeiro eu tomei um café, depois eu comi não sei o que, depois eu almocei não sei o que lá, depois eu merendei. Percebeu? Tem uma ordem aí. Não é quantidade, mas tem uma ordem. Então, a qualitativa, além dela ser ordinal, quando ela aceita ser colocada em ordem, ela pode também ser nominal. Então, vamos ver quando é que ela é nominal. Quando não é numérica e tampouco há uma ordenação. Então, não existe número e não dá para colocar em ordem. Por exemplo, você vai numa loja de vender carro, na concessionária, e você observa as cores dos carros. Os carros esporte. Aí tem verde, tem azul, tem vermelho, tem branco, tem preto. Percebeu? Não dá para colocar numa ordem. Não é número e não dá para organizar em ordem. Esse é um exemplo de nominal, de variável qualitativa nominal. Então, se eu vou classificar uma variável, por exemplo, a cor de um automóvel, que variável é essa? Ela é uma variável qualitativa nominal. Aí a gente passa agora para mais uma informação. Veja que esse primeiro momento aqui da estatística não tem cálculo, são só informações. E a gente passa agora aqui para o item 19 da nossa apostila, que é população ou amostra. Essa coisa aqui de população e amostra é bem interessante. Imagine só, vou dar um exemplo logo direto. Se a pessoa vai fazer uma pesquisa da qualidade da água do Rio Branco, vocês acham que ele vai pegar toda a água do Rio Branco e levar para um laboratório? É impossível. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar um pouquinho dessa água e levar para o laboratório. Então ele pega um pouco da água aqui no porto de São Pedro, um pouco da água mais abaixo, um pouco da água mais acima, ele coleta um pouco de água em vários pontos do Rio Branco e leva essas coletas para o laboratório para fazer a pesquisa. Então isso é um exemplo de amostra, porque ele pega só uma parte do todo e aí ele faz essa pesquisa, ok? Então você quer ver um outro exemplo de população e amostra? Então imagine que tem o jogo Flamengo e Vasco lá no Maracanã do Rio de Janeiro e o camarada quer saber a opinião do jogador sobre aquela partida. Vocês acham que dá para ele entrevistar todos os torcedores? Não. Então ele vai pegar alguns torcedores e fazer uma entrevista. Então ele pegou do mundo, do todo, que é os torcedores, todos os torcedores, ele pegou só uma parte. Então nesse caso ele pegou uma amostra. Agora se eu quero saber qual a qualidade da merenda escolar segundo a turma 303, dá para entrevistar todo mundo da 303? Dá. Então ele vai lá e pergunta de cada um. Então ele usou nesse caso a população para fazer a pesquisa. Agora se ele quer saber qualidade da merenda escolar na rede estadual de educação de ensino do estado de Roraima, aí dá para ele entrevistar todos os alunos? Até dá, mas é mais complicado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma amostra. Então ele vai selecionar uma escola, nessa escola ele vai selecionar uma ou duas ou três turmas e aí vai fazer a pesquisa dele. Então nesse caso ele pegou a amostra, ok? Então quando é que é população? Quando é tudo. População é tudo. E a amostra é uma parte desse tudo. Então essa demonstração matemática aqui de conjuntos, ela expressa isso, ela tenta expressar isso. Então veja só, aqui a população, se você observar a população, esse conjuntão grande aqui, né, esse conjuntão maior, e a amostra é uma parte desse conjuntão que está dentro dele. Ó. Então, população é tudo isso aqui é a população, e a amostra vai ser o quê? Uma parte dessa população. Então, um pedaço.
quando eu pego só uma parte dele. Nesse caso, a amostra, eu estou pegando só essa parte aqui. Ok? Você quer ver também outra aplicação direta disso? Pesquisa de intenção de voto. Então, no ano que vem vai ter eleição para governador, e eu quero saber, se a eleição fosse hoje, quem ganharia? Será que dá para perguntar de todas as pessoas que votam no estado de Roraima? Não. Então, o que a instituição faz? Ela pega uma amostra desses eleitores. Ela seleciona um bairro, ela seleciona uma rua, um município, sei lá, eles adotam determinados critérios e vai lá e fazem a pesquisa. Por exemplo, na zona norte do estado de Roraima tem uma intenção de voto, na zona sul tem outra, na zona oeste tem outra. Então o resultado dessa pesquisa ela é meio tendenciosa, dependendo do local onde ele for fazer a pesquisa, pode ter maior rejeição ou melhor aceitação de um determinado candidato. E a gente passa agora para o item 20 de estatística, que são os gráficos. Então, os tipos de gráfico. Veja só, eu tenho gráficos de colunas, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de gráfico de colunas. Então ele diz assim, ó, representa os dados pesquisados por meio de retângulos dispostos na vertical. Esse tipo de gráfico é muito utilizado para comparar entre si os dados obtidos na pesquisa. Então, nesse gráfico, os retângulos têm... Aqui é importante, pessoal, a questão da estética. Então, nesse gráfico, os retângulos têm larguras iguais e as alturas são proporcionais aos valores representados. O que isso quer dizer? Então, eu tenho aqui, por exemplo, para a gente ver o exemplo de gráfico de colunas, um gráfico que tem um gráfico sobre a população brasileira estimada por região em 2014. Ok? Então vejam só, todo gráfico, a primeira coisa que tem que ter é o título. De que trata esse gráfico? Está aqui, ó. Então, quando você vê um gráfico representando dentro da estatística, você procura logo o título dele. De que está tratando esse gráfico? População brasileira estimada por região em 2014. Aí agora vamos ver o que aquele gráfico me apresenta. Aqui eu tenho o eixo da vertical. Aqui, ó, olha, esse aqui é o eixo da vertical. E eu tenho aqui o eixo da horizontal, que é o eixo que está deitado. E os eixos eles têm que ser identificados. Então, o que eu tenho no eixo da horizontal? As regiões. Quantas regiões? Eu tenho a região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e a região centro-oeste. Então tá aí, eu já determinei que na linha horizontal, no eixo horizontal, né? No caso, lá na matemática é o eixo da abscissa, eu vou colocar as regiões. Então, primeiro vai ser região norte, região nordeste, região sudeste, região sul e região centro-oeste. E o que eu tenho aqui na vertical, aqui em pé? O número de habitantes. Então, vejam só, eu já identifiquei os eixos. O da horizontal é região, o da vertical é o número de habitantes. Outra coisa que eu tenho que identificar no gráfico é a fonte. De onde está vindo essa minha informação? Olha aqui, ó. A fonte geralmente ela vem aqui do lado direito, aqui pequenininho. Ó. A minha fonte é o IBGE. Tá aqui, então isso é um fato verídico, né? E ele foi coletado do site do IBGE. Isso em 2016. Ok? E se eu quiser acessar essa informação aqui, lá do site, eu posso pegar o endereço eletrônico que está aqui, ó. Então a minha fonte é onde eu peguei essa informação. Ok? Aí agora a gente monta o gráfico. Vejam que ele está me dizendo aqui que os retângulos têm que ter a mesma largura. Aqui, vejam só. A largura daqui para cá, aqui tem a mesma medida, olha. A mesma largura. E a altura? Como é que eu determino a altura? A altura ela vai ser proporcional à informação. Olha só. Ele dividiu aqui o eixo da vertical
de 20 em 20 mil, ó, 20, 40, 60 milhões, né, perdão, de 20 em 20 milhões. Então 20 milhões, 40 milhões, 60 milhões, 80 milhões e 100 milhões de habitantes. Qual é a quantidade de habitantes da região norte? 17 milhões 285 mil. Quer dizer, é menor que 20 mil. Olha só, ela está abaixo de 20 mil. Já da região nordeste é 56 milhões 270 mil. Então, é abaixo de 60 milhões, ó, quase 60 milhões. E a região sudeste, qual a população? 85 milhões 291 mil. Então, está acima de 80 milhões. Então, quando eu dividir aqui de 20 em 20 milhões, o eixo da vertical, já é para me basear nessas quantidades aqui. Imagine se eu colocasse 85 milhões e 291 acima aqui. Então, quer dizer, acima de 100 milhões, o gráfico estaria errado. E aí, como ele está dizendo aqui acima, esse gráfico de colunas, ele é interessante para você comparar. Olhando aqui de cara, olha, já dá para você dizer qual a região que tem mais gente, com maior população. Região sudeste. Tá aí, ó, o gráfico já está mostrando para ti. É o retângulo mais alto. E onde tem menos, qual é a região com menor índice populacional, a menor quantidade de pessoas? Aqui a região centro-oeste. Aqui, ó, com 15 milhões 268 mil. Então, de cara, quando você olha aqui para o gráfico, você já consegue comparar essas quantidades. Então, esse gráfico que fica em pé é chamado de gráfico de colunas. Os retângulos, eles ficam em pé, né? Então, para você não confundir, imagine a coluna de uma casa. Coluna de uma casa, de sustentação de uma casa, ela fica na vertical. Ok? Eu vou fazer um exemplo disso aqui para vocês, para a gente ver isso aqui, como construir esse gráfico aqui na prática, tá? Então, quando vocês forem construir o gráfico, é importante que vocês tenham uma régua. Aqui, ó, essa aqui é a minha régua que eu utilizo aqui. Tem uma régua para poder construir o gráfico de vocês. Então eu vou marcar aqui o eixo da vertical e marcar aqui o eixo da horizontal. Ok? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar. Pessoal, aqui tem uma questão de perspectiva. Essa linha aqui, ela não está inclinada, é porque na imagem ela parece que está, mas ela está bem certinha. Eu estou vendo daqui, ela está bem certa. Então eu vou identificar os eixos. Nesse aqui vai ser o número de habitantes, né? Esse aqui a região. Aí foram o quê? Quais foram as regiões que ele determinou aí? Foram 5 regiões, né? Foi a região norte, então eu vou colocar ela aqui, ó, norte, e eu vou dividir os espaços já, olha. Então eu vou colocar 4 centímetros para isso aqui, ó. 5 centímetros para cada coluna, então vai ficar, 4 mesmo. 4 para cada coluna, então vai ficar daqui até aqui. Então isso aqui é uma coluna, olha. Região norte, ela vai subir aqui. Aí eu vou dar um espaço de 1 centímetro para outra região. Aqui, ó. Também vai ser de 4 centímetros. Então aqui, mais 1 centímetro aqui, vai ser com mais 4. A outra região vai subir aqui. Aí 1 centímetro, mais 4 para cá, a região vai subir aqui. E aqui 1 centímetro de distanciamento. E mais 4 aqui, que a região vai subir aqui. Então eu tenho aqui a região norte, a região nordeste, vou colocar ND, região sudeste, vou colocar SD, a região sul e aqui a região centro-oeste, né? Então os gráficos eles vão subir aqui, olha. Vejam que
essas colunas aqui, elas vão ter a mesma distância, ó, a mesma largura. Estou colocando 4 centímetros de largura para coluna e a distância de uma coluna para outra de 1 centímetro. Isso vocês vão fazer também no caderno de vocês. Se você quiser colocar 1 centímetro para cada coluna, coloque 1 centímetro, 2, 3, 4, aí quem manda é o cliente. Ok? Agora eu vou ver como é que eu vou fazer esse cálculo. Vejam só. Eu vou olhar aqui qual é o espaço que eu tenho. Então eu tenho para colocar até 25 centímetros. Até aqui dá 25 centímetros. Ó. Quer dizer, 25 centímetros é a maior altura que eu tenho. Então eu vou lá nas minhas informações. Eu vou aqui nas minhas informações e vejo qual é o maior valor que eu tenho para representar. É esse aqui, ó. 85.291.000. Quer dizer, a maior coluna que eu vou ter, ela tem que ter esse valor de 85.291.000. Então eu posso dizer o seguinte, que os 25 centímetros eu vou usar para o maior valor que eu tenho. Tá aí, ó. Ok? Então, 25 centímetros, aqui é a medida do gráfico em centímetro, e aqui é a quantidade, é o número de habitantes. Aí, agora eu vou fazer as outras medidas proporcionais. Então, só recapitulando, o que eu fiz? Eu observei aqui o espaço que eu tenho disponível, que é de 25 centímetros, aqui para cá. Então, o espaço que eu tenho disponível de 25 centímetros, eu vou usar para a maior quantidade que eu tenho, que é 85.291.000. Quer dizer, 85.291.000 vai usar 25 centímetros, que é essa medida daqui para cá. Aí eu quero saber agora quanto que as outras medidas, os outros valores vão usar. Então, qual é os outros que eu quero saber? Por exemplo, a região norte. São 17.285.000. Então, qual vai ser a medida para ele? Quantos centímetros? Entendeu? Então eu já sei o seguinte, olha, para maior, que é 85.291.000, eu vou usar 25 centímetros. E para essa daqui, 17.285.000, qual vai ser a medida que eu vou usar? Regra de 3, por isso que ele fala que é proporcional. Aí eu vou multiplicar. Então eu tenho aí, olha, 25 centímetros vai ser a maior medida, maior valor, que é 85.291.000. E eu quero saber agora na região norte, que é 17.285.000 habitantes, qual é a medida que eu vou usar. Então nessa coluna aqui é a medida em centímetro, e nessa coluna é o número de habitantes. Aí eu vou fazer agora a multiplicação em cruz, que isso é regra de 3, né? Então x vezes isso aqui vai dar 85.291x, que é igual esse vezes esse, 25 vezes 17.285.000. Como isso aqui está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, então eu vou colocar ele lá. 85.291.123. Vejam, o que eu estou procurando? Eu estou procurando qual a medida em centímetros da população de 17.285.000, que é da região norte, segundo a informação que a gente tem lá. Então eu vou fazer esse cálculo agora, eu vou multiplicar 25 vezes 17.285.000 dividido por 85.291.123. Olha, vai dar 5 centímetros, 5,06, olha aqui, ó, 5,06, ok? Como o próximo é um 6, então fica 5,07, quase 6 centímetros. Então 5,07 centímetros.
Então quer dizer, essa região norte aqui, ele vai subir 5,07 centímetros aqui, ó. Ok? Perceberam? A região, a quantidade da população da região, ela fica aqui em cima, né? Aí multiplica pelo 25 e divide pelo 85.291, que é a maior medida. Então eu vou procurar agora da região nordeste, ND. Veja só, na região nordeste são 56.270.000. Então são 56.270.000. Então eu vou tirar aqui o valor da região norte e vou colocar da nordeste aqui, que é 56.270.000. Aí eu vou para a calculadora de novo. Então fica 25 vezes 56.270.000 dividido por 85.291.123. Olha aí, 16,49 centímetros. Né? Eu só vou usar até aqui 16,49. Então a região nordeste é 16,49 centímetros. É a medida que eu vou colocar aqui. Agora eu vou calcular a região sul. Essa aqui, né? Região sul. O que eu estou fazendo? Eu quero descobrir quantos centímetros eu vou colocar para cada coluna aqui. E veja que lá na definição ele disse que é proporcional. Estou fazendo proporcional à maior medida. Então agora que eu já calculei da região nordeste, eu vou calcular a altura da região sul. Essa aqui, ó, região sul, 29.077.000. Então, para calcular a região sul, eu vou tirar aqui a quantidade de pessoas da região nordeste e vou colocar da região sul, que são 29.077.000. Agora é só efetuar o cálculo, é só multiplicar aqui e dividir. Aí eu sei quantos centímetros a região sul vai ter. Então vamos lá, 25 vezes 29.077.123 dividido por 85.291.123. Olha aí, 8,52 centímetros. Então, 8,52 centímetros. Então, a região sul vai ser 8,52 centímetros. Então, a região centro-oeste agora. A região centro-oeste é de 15.268.000. Então, eu vou apagar aqui. Eu vou colocar 15.268.000. Isso é da região centro-oeste. Vamos ver qual a medida em centímetro que eu vou usar. Então eu vou fazer o cálculo de novo. 25 vezes 15.268.123 dividido por 85.291.123. Então dá 4,48 centímetros. 4,48 centímetros. Era 47, o próximo é um 5, então passa para 8. 4,48. 4,48 centímetros. Ok? Então eu já tenho a altura da região sudeste, da região norte, da região nordeste, da região sul e da região centro-oeste. Agora é só colocar no gráfico, representar. Eu vou apagar isso aqui porque é só cálculo. Nós vamos representar agora. Então vamos lá. Vou começar aqui pela região norte. Aqui, região norte. Quantos centímetros? Região norte, 5,07. Então vai ser... Aí eu vou pegar minha régua, aqui ó, 5,07, então vai ser por aqui assim ó. Aqui, ó. Vou colocar a medida em centímetros, 5,07, bem aqui ó. Então tá aí, até aqui. Aí vocês desenham o retângulo aí procurando caprichar da melhor forma possível. Ok? Pessoal, vocês podem colocar o valor aqui da região norte para ficar mais bonitinho e tal, ou não. Pode colocar ou não.
Então eu vou colocar aqui 17.285.000. Tá aí. Então vamos agora à região Nordeste. Região Nordeste, 16 centímetros e 49. 16,5, né? Então vamos ver onde é que vai ficar aqui na nossa régua. 16,5. Está aqui o 16, está aqui o 17, bem aqui na metade, ó, 16,5. Então eu vou medir aqui 16,5. Procura colocar isso retinho, né? Vai ficar bonito. Pessoal, a questão de gráfico é a parte mais bonita da matemática, então capriche nela. Então ela vai ser até aqui, ó. Tá aí, ó. Então essa aqui é a região Nordeste. A população da região Nordeste é de 56.270.000. E nós vamos agora representar a região Sudeste. Tá aqui, ó. Região Sudeste, a coluna vai levantar aqui, ó. Qual a região Sudeste? Qual a população da região Sudeste? É a maior, de 25 centímetros. É a maior. Então ela vai até lá em cima, né? Tela de 25 centímetros. Vou marcar aqui 20, 24, 25. Aqui, ó. Pronto. Então, pelos nossos, como a gente já tinha determinado, tem 25 centímetros. Vejam que a maior altura que eu tenho, ou seja, o maior valor, é da região Sudeste, que é o espaço que eu tinha aqui, olha. Quer dizer, se eu tivesse 50 centímetros, eu podia botar ele de 50. Então, no caderno de vocês vão fazer a mesma coisa. Olha, qual é o espaço que você tem? Ah, eu só tenho 5 centímetros. Então, pronto, o maior valor, o maior retângulo vai ser de 5 centímetros. Vai muito de acordo com o espaço que você tem. E nessa região Sudeste, são 85.291.000. Quer dizer, 85.291.000, o retângulo é de 25 centímetros. Já o Norte, com 17.285.000, o retângulo é de 5 centímetros. Olha aqui, ó. E aí a gente vai para a região Sul. Então, a região Sul. Região Sul, 8,5 centímetros. Então, vamos lá, 8,5. Eu vou mostrar para vocês aqui na régua convencional, 8,5 centímetros. Então, olha aqui, ó, a régua convencional. Então, 8,5 centímetros seria aqui, olha, aqui 8, olha só, 8, aí vem 8,1, 8,2, 8,3, 8,4 e 8,5 aqui na metade, ó. Ok? 8,5 aqui na metade. Aí, ó. 8,1, 8,2, 8,3, 8,4 e 8,5. Aí 8,6 vai passando, entendeu? Eu sempre começo a contar do zero. Porque do 0 para o 1 dá 1 centímetro. 2, 3, 4, ok? Eu volto a usar a minha régua aqui. Então ela é 8,5 centímetros. Então 8,5, né? Medir aqui 8,5 vai ser aqui. Então eu tenho aí a região Sul com 8,5 centímetros e a população da região Sul é de 29.077.000. E por último a região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste, 4,48. 4,5 centímetros aproximadamente. Então, 4,5.
marcar aqui o retângulo. Como a minha régua não é transparente, 4,5, esse aqui. Tá aí, ó. Então, a região centro-oeste com 4,5, a população de 15.268.000. E aí eu tenho o gráfico de coluna todo montado, usado a proporção, razão e proporção. Então aqui eu estava com as medidas em centímetro e foi as medidas que eu coloquei aqui, ó. Então isso aqui é rascunho, ele só serviu mesmo para eu montar o gráfico. Depois que eu montei eu posso apagar ele, pronto, ok? E eu não preciso nem colocar aquelas medidas aqui do lado, então se eu quiser mesmo, senão pode deixar quieto assim mesmo. Então está aí montado o gráfico, o número de habitantes, as colunas tudo bonitinho. Depois você pode colorir essas colunas aqui. Então veja, a mesma largura, a mesma distância. Isso você determina antes, né? Eu vou usar 1 centímetro de um para o outro, eu vou usar 2, vou usar meio. Aí vai muito do espaço que você tem. A gente retorna agora aqui para a nossa apostila. Aí vem aqui o gráfico de barras. Pessoal, o gráfico de barras, ele é construído da mesma maneira do gráfico de colunas. Qual é a diferença? É que no gráfico de barras, os retângulos eles ficam na horizontal. Só isso. Mas olha aí, tem o título, está aqui em cima o título. Esse gráfico trata de quê? Jovens de 15 a 17 anos de idade fora das escolas no ano de 2013. Então, por região. Olha só, então aqui na coluna da vertical eu tenho a região, na da horizontal eu tenho os valores em porcentagem. Aqui eu tenho a fonte, né, que é no IBGE, e ele vem assim, ó. Então, veja só, em 2013, quantos jovens de 15 a 17 anos estavam fora da sala de aula? Agora aqui não é quantidade, é em porcentagem, né? Então, quer dizer, de cada 100 jovens na região sul, 16,8 estavam fora da sala de aula. De cada 100, quer dizer, de cada 100, quase 17 jovens estavam fora da sala de aula. Já na região norte, de cada 100 jovens, 15, quase 16 estavam fora da sala de aula. Quem tem o maior índice de jovens na faixa etária de 15, 17 anos fora da sala de aula? É a região nordeste, com quase 17, ou seja, 16,9. Vejam que esse valor é quase o mesmo da região sul, mas ainda tem uma diferençazinha, né? Aqui, ó, de cada 100, 16,8, de cada 100, 16,9. Então, e ele foi construído da mesma forma que foi construído esse daqui de cima, usando aqueles cálculos que a gente determinou ali. Só que agora os retângulos estão na horizontal. E eu tenho o gráfico de barras múltiplas. O que é o gráfico de barras múltiplas? É o mesmo gráfico de barras aqui de cima, só que eu vou usar mais de uma barra. Então, porque eu tenho mais de uma informação. Veja só, oferta de energia no Brasil de 2011 a 2014. Que tipo de energia? 2. A energia renovável, que vai usar o verde claro, e a energia não renovável, que vai usar o verde escuro. Energia renovável é como a energia do sol, a da água, a do sol que ela renova todo dia, a hidroelétrica, né, que é a da água, e a não renovável. Por exemplo, a gasolina, queimou a gasolina já era. Então essa é uma energia não renovável. Vamos ver como é que era o uso no Brasil. Então em 2011, a gente usava 56,5% da nossa energia era não renovável e só 43,5% era renovável. Ok? Veja só, com o passar do ano até 2014, isso até diminuiu. A energia renovável, que era de 43,5%, ela caiu para 39,4%. E a não renovável, ela aumentou de 56,5% para 60,6%. Então, quando é que eu vou usar gráfico de barras múltiplas? É quando eu tenho mais de uma informação. Aqui eu tenho 2 informações por ano. Eu tenho energia renovável e energia não renovável. Olha, renovável, não renovável, renovável, não renovável.
Então, quando isso acontecer, eu preciso ter isso aqui que a gente chama de legenda. Eu preciso montar a legenda para poder informar direito. No demais, o gráfico é a mesma coisa. Ele vem com o título, tá aqui o título vem dizendo do que trata o gráfico. Os eixos da vertical e da horizontal, eles são identificados, né? No caso da vertical é o ano e da horizontal é a porcentagem. E vem também a fonte aqui do lado, tem que ter a fonte. Fonte também é o IBGE, né? Agora a gente passa aqui para o gráfico de linhas. Então, o gráfico de linhas, ele é o mesmo gráfico de colunas, esse mesmo gráfico aqui, só que a gente divide o retângulo bem no meio, aqui ó, bem no meio. Eu vou usar até um outro pincel aqui, eu vou usar um pincel azul. Então a gente divide o retângulo no meio e depois a gente liga esses retângulos. Então eu vou ligar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Olha aí, aí quando eu vou ler o gráfico, eu só olho essa linha aqui, ó. Por isso que é chamado de linha. Esses retângulos aqui, eles desaparecem. Então quando eu for construir esse gráfico, eu faço esses retângulos de lápis e aí depois quando eu for fazer essa linha aqui, eu faço de caneta. Porque só o que vai valer são essas linhas aqui, ó. Então vejam só, olha como é que ele está aqui, ó. Vejam que aqui dá para a gente observar que aqui existia um retângulo. Olha aí, ó. Aí ele pegou o meio do retângulo, ligou com o meio desse outro retângulo aqui. Olha aí. Aí ligou com o meio desse outro retângulo, o meio desse outro. Então são retângulos aqui que depois ele sai ligando o meio deles. E o que é interessante aqui, nesse gráfico de linhas? É porque teu objetivo aqui não é só comparar, mas é tu acompanhar a evolução. A evolução da variável. Então, de que trata esse gráfico? Aqui o título. Número ou taxa de fecundidade no Brasil de 1940 a 2015. Taxa de fecundidade? Sim. Ele analisou o número de filhos por mulher. Então, olha só, em 1940, em média, não quer dizer que toda mulher tinha essa quantidade, mas em média, cada mulher tinha 6 filhos, 6,16, quer dizer, mais de 6 filhos. Em 1950, isso aumentou para 6,21. Mas de 1960 para frente veio caindo. Olha aí, 60, 6,28, 5,76. Professor, mas o senhor disse que quantidade de filhos não pode ser quebrado. A quantidade, mas aqui é uma média. Quer dizer, 100 mulheres tinham 616 filhos. Por isso que a variável lá está quebrada, porque ele quer dizer essa média. Então, se cada mulher tinha 6,16 filhos, 10 mulheres é 10,6,16. Então, 10 mulheres, 61,6 filhos. 100 mulheres, 616 filhos. Entendeu? Então, eu consigo acompanhar a evolução. De 1940 para 1950, isso aumentou, passou para 6,21. Aumentou ainda para 1960, 6,28. E de 1960 para frente começou a cair. Olha só. Olha aí. Chegando a 2010 com uma mulher com menos de 2 filhos, 1,9 filhos. Em 2015, 1,72 filhos. E se você for olhar agora para 2021, isso ainda vem caindo mais ainda. De repente, a mulher não quer mais ter filho, né? Então, o gráfico de linha, ele nos possibilita fazer esse acompanhamento da evolução. E aqui do lado, eu tenho um gráfico de linha duplo, com 2 linhas, que também dá para a gente analisar a evolução. Esse gráfico aqui, ele trata de quê? Distribuição da população brasileira em zona rural e urbana, de 1950 a 2010. Aí vem a legenda. O verde escuro é a população urbana, o verde claro é a população rural. Então veja só, a população urbana de 1950 para 1910 aumentou, olha só. Em contrapartida, a população rural de 1950 a 2010 ela diminuiu, né? Olha só.
Então ela veio diminuindo até 2010. E o que é interessante fazer essa análise? Chegou um momento aqui entre 1960 e 1970 que a população rural e a população urbana era a mesma. Olha aqui, ó. Veja só, aqui era a mesma. Aí daí para frente, da metade de 1960, 1965 mais ou menos, aí começou a mudar a realidade. A população urbana começou a aumentar, o êxodo rural, né? O povo saiu do campo e foi morar na cidade, e a população rural começou a diminuir. Olha aí. Isso aqui, o governo federal, o governo estadual, com base nessas informações, eles começaram a beneficiar mais o pessoal, para incentivar o pessoal a ficar na zona rural, porque é lá que produz alimento. Então começou a dar transporte escolar, começou a abrir financiamento em banco, começou a facilitar para que esse produtor rural ele permanecesse no campo, produzindo. Porque lá no setor rural é que produz a carne, que é uma criação de gado, é que produz o arroz, o feijão, é tudo lá. Então se acabar a zona rural, acabou a comida, todo mundo veio para a cidade, aí esse êxodo rural aqui, o pessoal saindo da zona urbana, da zona rural e vindo para a zona urbana, começou a dar problema com a infraestrutura da cidade, começou a aparecer as favelas, a linha de pobreza aumentou. Então tem uma série de coisas que aconteceram aí que está representado nesse gráfico aqui, ok? Então aqui a gente usou o quê? Duas linhas para mostrar a evolução dessas duas variáveis. Quais são as duas variáveis? População rural, população da zona urbana. E aí está identificando que o verde escuro é da população urbana e o verde claro da população rural. Ok? A fonte continua sendo o IBGE. Veja como o IBGE tem informações importantes. E se vocês quiserem saber mais informações sobre quantidades aqui do Brasil, é só você entrar no site. Entra no site do IBGE e você vai verificar lá em cada ano, em cada década, qual era a situação. Quantos alunos tinha na sala de aula, quantos alunos tinha fora, quantos adolescentes aí de 11 a 12 anos. Como os gráficos de linha tratam da variação de uma grandeza em relação a outra, podemos dizer que eles nos reportam o conceito de função. Opa! Olha aí, já é uma função, né? Se você olhar aqui, é um desenho de um gráfico, é uma função, esse de linha, né? Aí a gente vem aqui para o gráfico de setores. Então, os gráficos de setores. Como é construído um gráfico de setor? Então, o que são gráficos de setores? Ele começa definindo aqui. Gráficos de setores, em geral, são utilizados para comparar as partes de um conjunto de dados com o todo. Para isso, costuma-se utilizar a porcentagem, olha aí, aqui nós vamos usar a porcentagem, correspondente a cada uma dessas partes. Esse gráfico consiste em um círculo dividido em tantas partes quanto forem as divisões dos dados. E cada setor obtido é proporcional à parte por ele representada. E a gente tem esse exemplo aqui. Ó. Veja só, o gráfico de setores, a gente chama vulgarmente de gráfico de pizza. Esse gráfico redondo aqui, né, de circular, e são divididos em partes. Essas partes são os setores. Por exemplo, distribuição do PIB em 2014. PIB é o Produto Interno Brasileiro, é o que determina a riqueza de um país. Então, a maior parte do PIB, ou seja, 71%, era de serviços. Essa parte que está pintada aqui de vermelho. Já o setor de agropecuária representava 5% do PIB, que é esse que está de amarelo. E o setor industrial representava 24% do PIB, que é esse que está em azul. Ok? Mas como calcular isso aqui? Aqui ele vem demonstrando para nós. Eu vou representar isso aqui para a gente compreender legal como é que se faz. Tá? Pessoal, então nós vamos começar aqui para fazer o nosso gráfico de setores. Inicialmente eu tenho que ter uma circunferência, né? Para fazer isso aí é interessante vocês usarem um compasso. Olha aqui, ó. Meu compasso aqui eu prendi ele no pincel para poder fazer aqui fazer a circunferência aqui nessa peça. Aí, ó, o compasso é esse aqui, ó, esse instrumento. No compasso eu tenho a ponta seca
que é essa aqui, né? E a ponta do grafite, que é essa outra. E aqui é onde eu seguro, então é como uma bailarina. O compasso você utiliza assim, ó, deslizando, como se fosse uma bailarina. Não dá para ver muito bem, né? Vou alternar aqui de câmera para ver melhor. Então aqui, ó, tá aqui eu tenho o compasso. E como é que você utiliza esse compasso? Você segura ele aqui. Essa parte você fixa no caderno, ou na parede, ou no papel, onde você quiser. E aí você gira assim, olha. Olha aí. Com essa outra parte que está bailando aqui, como uma bailarina, é a parte que vai riscando para fazer a circunferência. Então você fixa essa ponta seca aqui no centro, na origem da circunferência, e aí você vai girando aqui, olha, ok? Então é importante vocês utilizarem um compasso para vocês construírem um gráfico de setores para ficar bem no esquema. Então eu já tenho o meu construído aí. Outra coisa que eu vou precisar é de um transferidor. Esse transferidor é o objeto que a gente utiliza para medir ângulos. Olha aqui, ó. Então ele tem aqui dá para eu medir os ângulos. Eu vou precisar de mais disso aqui. Sem isso aqui, não dá para a gente trabalhar. Então, veja só. No transferidor, eu tenho esse ponto aqui, que é chamado ponto de fé. E essa linha aqui é chamada linha de fé. Esse ponto de fé é o ponto que eu coincido com o centro da circunferência. Então eu coloco aqui, ó. Olha aí. Tá aí o ponto de fé coincidindo com o centro da circunferência. E a linha de fé é essa aqui, ó, que é para eu começar a marcar a medida aqui dos ângulos, ok? Então nós vamos ver como que a gente determina essas medidas para a gente poder marcar no nosso gráfico de setores. E eu tenho aqui os valores que eu quero representar no meu gráfico de setores. Eu vou representar primeiro o setor agropecuário. O setor agropecuário é 5%. Tá aqui. Então como é que eu faço esse cálculo? Setor agropecuário, 5% do PIB, 5% do todo. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Então eu vou começar a calcular o setor de agropecuário, tá aqui, que é de 5%. Então vamos ver como que a gente vai marcar aqui. Veja, a minha circunferência está aqui completa e eu quero marcar o setor agropecuário, que é de 5%. Então quantos graus mede uma circunferência completa? São 360 graus. Então se eu calcular 5% de 360, ok? Como é que eu calculo 5% de 360? É 5 vezes 360 dividido por 100. 5 vezes 360 dá 1.800. Dividido por 100, cancela aqui e aqui. 18 por 1 dá 18. Então são 18 graus. Eu vou colocar aqui em cima, para eu colocar do lado. Ó, agropecuário. São 5%, que vai equivaler a 18 graus. Então eu já sei aí que o setor agropecuário vai ser 18 graus. Aí eu vou agora calcular o outro. Qual o outro setor aí que a gente vai calcular? Bora ver aqui. Eu vou calcular o setor agora, seguir até essa ordem aqui, industrial, de indústria, tá aqui, ó. Setor industrial, que é de 24%. Então eu vou calcular o setor industrial de 24%. Aí a mesma coisa, eu vou calcular 24% de 360. Sempre de 360, porque o todo da minha circunferência é 360 graus. Então eu quero saber quanto que dá 24% desse 360. Então eu vou fazer 24 vezes 360 dividido por 100. Então 24 vezes 360, 24 vezes 360. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 6, 24, 3 vezes 4, 12, 14, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6, 1, 7, 0, 4, 6, 8. Então aqui vai dar 8, 6, 4, 0 dividido por 100. Então aqui eu posso dividir esse aqui, então 86,4. 86,4
graus. Pessoal, aí tem um detalhe aí, ó, 86,4, olha, aqui está em decimal, graus não é em decimal, então eu preciso transformar isso aqui, essa divisão eu preciso transformar para graus, porque graus ele vem assim, graus, minuto e segundo, entendeu? Então não separa com vírgula, é grau, minuto e segundo, aí eu preciso calcular isso aí. Então o que eu faço? Eu pego 0,4 e multiplico por 60, então vai dar 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 6, 24, aqui dá 0, aqui dá 0, 0, 4, 2. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, quer dizer, 0,4 graus, que é decimal, que está depois da vírgula, é igual a 24 minutos. Então, isso aqui vai ser 86 graus e 24 minutos. Então é só pegar essa parte decimal aqui e multiplicar por 60. Veja só, está depois da vírgula, então tem um zero aqui, 0,4 vezes 60. Aí eu já tenho aí que é 86 graus e 24 minutos. E eu vou para o outro setor agora. Vou calcular o outro setor. O outro setor é o setor de serviços. Serviços vai ser de 71%. Serviços, 71%. Aí a mesma coisa, 71 vezes 360 dividido por 100. Ok? Pessoal, quando eu vou fazer isso aqui, eu posso logo dividir esse zero com esse zero. Aí fica 71 vezes 36 dividido por 10. 71 vezes 36. 36 vezes 71. 1 vezes 6 dá 6, 7 vezes 6, 42. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 7, 21. 6, 5, 5, 2. Então aqui vai dar 2, 5, 5, 6 dividido por 10. Aqui, como é dividido por 10, é só uma casa decimal. 255,6. Então aqui vai ser 255,6 graus. Olha aí de novo, mesma coisa. Ó. Então essa parte decimal aqui, que é esse vírgula 6, eu tenho que transformar em minuto. Então vai ficar assim, ó, 0,6 vezes 60. Então 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 6, 36. Aqui dá 0, aqui dá 0. 0, 6, 3. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então isso aqui vai ficar 255 graus e 36 minutos. Agora eu vou só marcar isso aqui agora no meu gráfico de setores. Então eu vou fazer primeiro uma linha aqui. Que é para eu começar a medir o ângulo daqui para cá. Ok? Então eu vou marcar o primeiro, o setor de agropecuária, que é 5%, dá 18 graus. Vou ver onde fica 18 graus aqui. Olha, aqui é 10, aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20. Então 18 ele vai estar bem aqui assim. Ok? Como é que eu marco isso? Ponto de fé no centro da circunferência, linha de fé com essa linha aqui. Aí só é contar do 0 até o 18. Então vai ficar aqui, ó. Do 0 ao 18. Aqui 18, aqui é 20, então 18 é bem aqui. Aqui. Depois que eu marquei, eu só pego uma régua. E levo ele até lá. Tá aí, ó. Então esse aqui é o setor agropecuário, que é de 5%. Ok? Aí você pode pintar ele de azulzinho, de verdinho, de sei lá, da cor que você quiser. E agora eu vou marcar o outro setor, que é o industrial. Industrial é 86,4, quer dizer, é 86 graus e quase a metade de outro. Então 86, como é que eu marco aqui? Tá aqui, ó. 86 vai ser, aqui está 80,
Então 86, ele vem aqui 85, 86, 86,5, bem aqui, ó. Então linha de fé e ponta de fé, eu vou marcar aqui agora, ó. Olha, agora aqui tem uma diferença, eu não vou usar mais essa linha aqui, eu vou usar essa outra aqui, ó. Então essa aqui vai ser porque eu vou começar a contar daqui para cá, não mais daqui, mas desse aqui para cá. Então eu vou colocar a linha e o ponto de fé aqui, zerado, ó, 0. Aí eu venho aqui, 86,4. Então aqui 70, 80, 86, 86,4 bem aqui. Tá aí. Aí só é agora pegar a régua aí do centro. Então esse aqui é o setor industrial, que é de 24%. Percebe? Já dá para ver a diferença mesmo. O agropecuário é menor, o industrial é maior. Agora eu vou para o setor de serviço, que é esse resto aqui todinho, olha. Então serviço, setor de serviço, 71%. Ok? E aí a gente pinta, a gente deixa ele colorido, deixa do jeito que tá. Aí vai muito no teu recurso que tu tens. Aí com isso a gente finaliza essa primeira parte do estudo da estatística.